Olá, gente, tudo bem? Boa tarde no horário do Brasil, boa noite no horário de Angola. É sempre um prazer estar com todos vocês conectados nesta nossa plataforma, nesta que já virou um programa da Editora Esperança, o programa A Obra e o Autor. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Elício Nascimento. Elício, boa noite, boa tarde. Seja bem-vindo à Editora Esperança e o programa A Obra e o Autor. Muito obrigado. Muito bom. E também está conosco a nossa moderadora, Maria Marcelino. Maria, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Elício. E sejam todos bem-vindos. Muito bom, muito bom. Elício, fale um pouco para nós de onde você está nos falando neste momento. As pessoas talvez estejam curiosas para saber. Se vocês já leram alguma obra de Jorge Amado, já ouviram falar de Ilhéus, né? Então, eu sou de Ilhéus, Bahia. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós estamos conectados em diferentes regiões. Nós estamos em Angola, assim, eu e a Maria, né? E é sempre um prazer nessa casa, nessa editora, termos pessoas especiais de diferentes pontos. Aqui vai uma pergunta interessante para si, Elício. Como é que surgiu, assim, o seu interesse pela escrita e qual foi o seu primeiro texto que você se lembra de ter escrito, assim, com bastante orgulho? Bom, eu comecei a me interessar pela escrita quando eu tive contato com poesia, né? Lá na adolescência. Eu sempre gostei muito de música. Uau! É uma forma de expressão. Porque todo adolescente gosta de se expressar, né? Expor ideias, as inquietações da mente, da alma. E como eu não tinha nenhum dom para música, eu pensei, eu vou expressar alguma coisa pela escrita. Ok. E aí fui lendo poesias, né? Autores nacionais e outros, e aí fui me interessando e fui escrevendo. Sem nenhum compromisso de publicar nem nada, só para me expressar mesmo. Uau, uau. E inicialmente houve assim muita dificuldade para, uma vez que estavas com interesse na música e agora migraste para a escrita, também houve assim muitos desafios? Ou foi mais fácil? Nada fácil, né? Nem a música tá fácil hoje em dia. Certo. Com a tecnologia agora, os músicos estão preocupados aí com o avanço da tecnologia. Imagine a escrita. A escrita é para heróis, né? Certo. 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 E temos certeza que és um desses. És um desses heróis. Quem E, sabe. Elísio, assim, qual foi o teu primeiro texto que você se lembra de ter escrito? Eu escrevi muita coisa na adolescência, mas tudo foi perdido com o tempo aí, não lembro mais não. Ok. Mas escrevi muita coisa. Mas tudo... O que eu escrevi do passado eu não gosto muito não. Eu gosto mais dos textos atuais. Uau. Uau. Maísa, ouvindo assim um pouco o Elício, faz-me recordar de alguns autores que já passaram também aqui na nossa casa, né? Onde estiveram, não foi fácil essa conciliação, é sempre um desafio, é sempre algo novo. Mas também sabemos que é bacharel em Direito e também foi advogado. Fui. Exato. Como é que é essa combinação? Em que momento sentiu que precisava trilhar também no caminho da literatura? Uma vez que eu tenho esta área de formação, né, direito, em que momento é que o Elício entendeu assim, bem, agora é o momento de eu trilhar para a literatura também? Eu, lendo autores, né? Inclusive Jorge Amado, João Baldo Ribeiro e outros que foram da área do direito, escreviam também, se tornaram romancistas, poetas e tal. Eu pensei, eu posso conciliar as duas coisas, né? A escrita é um meio de expressão, de expor ideias, reflexões, e de direito é profissão, né? Se bem que eu nem exerço mais, mas na época exercia. Aí tentei conciliar as duas coisas. Uau. Uau. Que bom.
Que bom, né, Marisa? Marisa, está congelou aí? Tô. Estás conosco? Estás conosco, Marisa? Estou. E achas que a tua área de formação jurídica influencia a maneira como você escreve os seus temas, na linguagem, na construção de personagens? Achas que isso tem uma influência? Sabemos nós que os termos jurídicos, às vezes, são um pouco complexos devido à área, né, de atuação. Achas que isso também, até certo ponto, influencia pelo que você escreve, Elício? Influenciou um pouco. No sentido de questionar instituições, o Estado, questionar a justiça. Okay. Influenciou em alguns pontos que eu escrevi. E agora está influenciando um romance que eu estou escrevendo ainda, né, no início ainda. Okay. Tem uma teoria jurídica por trás. Uau. Muito bom. Depois, se você quiser, posso falar melhor, né, do livro. Sim. Não, sinta-se à vontade já que nos fez provar um pouco da cereja. Que tal nos fazer provar um pouco do bolo, por favor? Esse livro que eu estou começando a escrever fala sobre a ficção jurídica do estado de natureza. Não sei se vocês já ouviram falar. Por acaso teoria difundida por Thomas Hobbes, os contratualistas, John Locke. Na verdade, é uma ficção jurídica, é uma teoria de que a sociedade, no início, quando não existia Estado, não existia governo, nem regras de justiça, as pessoas buscavam seus direitos, propriedade, meio de subsistência através da força. Como Hobbes fala, o homem é lobo do próprio homem. Então, segundo essa teoria, os homens lutavam entre si, usavam violência, matavam e morriam para conquistar as coisas, terras, propriedades, subsistência. E depois houve um acordo entre as pessoas, né, os seres humanos, onde cada pessoa decidiu limitar parte da sua liberdade para que o Estado viesse a organizar a vida em sociedade, né? Cada pessoa limita a sua liberdade em prol da convivência social, para que a sociedade seja possível. E, segundo essa teoria, a partir daí surgiu o Estado. Então, eu estou escrevendo a partir dessa ideia aí. Uau! E só assim, para matar um pouco a curiosidade, eu acho que a Maria também está curiosa, né? Qual é o público-alvo, assim, dessa... O que o Elício espera alcançar? Qual é o público-alvo, assim, focado? Na verdade, é o público geral, porque eu vou escrever em forma de romance, né? Uma história. Uau. Pessoas que lutam para sobreviver, matam, morrem para sobreviver, para conseguir as coisas, e depois um grupo de pessoas se reúne, propõe a ideia da construção de uma organização em comum, onde alguns líderes tenham o domínio sobre a liberdade dos outros, para que haja ordem e segurança na sociedade, né? Aí surge o Estado. Então, eu pensei em criar uma história assim e, a partir dessa organização, demonstrar que, como pessoas que no início têm a boa intenção de organizar as coisas, com o tempo, com o poder, terminam se tornando tirânicos também. É verdade. E que a igualdade entre as pessoas, nessa ficção que eu vou escrever, a igualdade sonhada, né? No final, termina demonstrando que a desigualdade ela é natural. Em que sentido? Mesmo que você dê posses iguais para todos, propriedades para todos, igualdade financeira para todos, umas pessoas sempre vão se sobressair às outras. Isso é natural, não tem jeito. Uns são mais inteligentes, outros são mais diligentes com dinheiro, sabem administrar, e outros não são. Então, a desigualdade é natural. Então, apesar de ter sido implantado esse novo governo de igualdade, com o tempo, a desigualdade natural, que é própria da natureza humana, vai se demonstrando, se acontecendo, e a desorganização que visava combater vai terminar retornando. Porque o mal não está na organização social, está na natureza do homem. Na natureza do homem. É isso que eu pretendo escrever sobre isso aí. Uau, perfeito. Eu acho até que
é uma faca de dois gumes, né? Corta em dois lados, quase que você não tem como se safar dessa. Maria, o pessoal está a chegar. O Flávio Vidigal está na área, diz boa tarde, estou acompanhando a live, bom trabalho, bom trabalho. Também tem o Alcebiades, nosso CEO, diz boa tarde, estou na área. Grega Alcebiades. É verdade, é verdade. E, novamente, também o Flávio, novamente, dizendo que boas referências filosóficas para construir um bom tema literário. E olha, né, Elísio, nós vamos dessas ideias que estás aqui a passar, né? Vai surgir com certeza muitos outros temas literários, até porque a editora também tem, além da obra e o autor, tem o Café a Moda Esperança, que também é um programa aberto, né? Mais perguntas? Exato. Será um prazer tê-lo conosco também nesses programas. A Maria Angélica diz ali: boa tarde a todos, muito interessante sobre o tema. E ia falar o que Pedro falou, é meio que uma faca de dois gumes. É verdade, nossa diretora, nossa CEO interina, nossa querida Maria Angélica. Mais uma pergunta para si, Elísio. Fale-nos um pouco sobre os dois livros que você já publicou, né? Que temas é que eles abordam e como foram recebidos assim pelo público? Na verdade, são dois livros de poemas. Um é O Inventor do Comum, pela editora Ópera, que eu abordo a questão de como, através do cotidiano, é possível se refletir sobre temas complexos, existenciais, a partir da linguagem. Porque tudo que existe na vida humana só é compreendido através da linguagem. É isso? Okay. Sim. Tudo é linguagem. Sim. Na verdade, nem sabemos... Independentemente do tipo de linguagem, né? Mas é tudo linguagem. Algo é o que diz ser porque alguém decidiu colocar um nome naquilo. Né? Então, tudo exige significação. Então, é a partir daí que eu trabalho nesse livro. E o outro é o livro Os Nomes, que trabalha a questão da linguagem também. Como a construção gramatical, como a pronúncia das palavras podem produzir significados diferentes a partir de cada contexto. É um livro meio experimental aí. Uau! Experimental, mas com uma visão bem aguçada, não é, Maria? Fala aí para nós. Só falta vender, né? Que é o problema do escritor. É o grande problema do escritor. Maria, você também tem algum problema assim com igual do Elísio sobre a questão da venda do nosso produto? Fala aí conosco, Maria. Certamente que sim. Na verdade, nós escritores, passamos muito por essa situação. Tanto é que só sabemos nos centralizar e que tudo vai ir andando. Exato. Mas questões sobre o Elísio, né? Eu gostaria assim, de perguntar, Elísio, qual foi o maior desafio assim que você já enfrentou durante a escrita, né? Ou a publicação desses livros? Sabemos que você já os publicou, né? Abordam o maior desafio do escritor é, primeiro, a divulgação. Ok. A divulgação, geralmente, as editoras não investem em divulgação, só publicam. O escritor tem que escrever, tem que divulgar, tem que vender, tem que ir no boca a boca. Isso é a dificuldade maior. Se a editora produzisse mais espaço de divulgação, né, seria mais fácil vender os livros. Esse é o desafio. E o segundo é o desânimo. Porque a gente trabalha, dá o sangue de uma obra, depois você não vê aquilo vender, você não vê as pessoas lerem, aí desanima, né? Às vezes eu passava meses, anos sem escrever. Mas como eu gosto, eu sempre volto, não tem jeito. Ok. Maria? Sim. Quero dizer que o problema está em geral. As dificuldades que o Elísio encontra ali, aqui em Angola também os autores... Isso. Sim. Também tem esta dificuldade, esse desafio, né? Mas como é que você lida com isto, Elísio? Como é que você lida? Escrevendo por prazer, sem preocupação com reconhecimento, com vendas, com nada. Eu escrevo porque eu gosto e pronto.
Estou pensando nisso aí, você nem escreve. Essa é boa, esta é boa. Olha, o Flávio Vidigal fala para nós. Maria, quer ler o que é que o Flávio está aqui a dizer para nós? Consegues ali, por favor? Creio que tem esse desafio de superar as tensões da natureza. Daí a necessidade de aperfeiçoar as intuições humanas. É isso que o Flávio diz sobre a inteligência humana. Isso, verdade. Verdade. E olha, e a Angélica diz também que é um desafio, mas que estamos tentando vencer com os nossos eventos, né? A questão da divulgação. Né? E aqui, Elício, na editora Esperança, temos esta oportunidade também, né? Os autores terem um reconhecimento devido, mas, acima de tudo, eles escrevem por amor. Escrevem por amor, né? E quando tem algo a dizer, né? Exato. Algo a transmitir. Não é escrever por escrever, tem que transmitir alguma ideia, alguma mensagem. Exato. E o nosso CEO disse ainda mais que é conquista igual às guerras épicas pela força, né? É isso, falando um pouco sobre o que estávamos aqui a falar com relação a esse romance, né? Aspectos chaves, muito bonitos, uma forma muito carismática de trazer a atenção, como era, né? Antes dos governos. E essa frase que mencionaste sobre o lobo, né? O homem ser o próprio lobo dele mesmo, né? Isso é algo realmente interessante. Mas diga-nos mais, Elísio. Atualmente você está escrevendo um livro de romance, né? Já nos desse aqui uma ideia sobre o que você vai trazer à tona. Mas qual é o papel, assim, da poesia na sua vida? Por que você decidiu este gênero naquele momento? A poesia. Porque poesia é um meio da pessoa brincar com a linguagem, né? Você pode fazer o que você quiser, não tem regras. Tem regras se você quiser seguir regras, mas se não quiser seguir regra nenhuma, também não segue regra nenhuma. É bem livre a linguagem. E aí dá asas à imaginação. Por isso que eu gosto da poesia. Na verdade, todo bom romance tem poesia, né? Se você lê as boas narrativas, sempre tem poesia. Sempre tem uma metáfora, sempre tem figuras de linguagem, sempre está lá. Acho que a linguagem mestra do escritor é a poesia. Uau. Isso é algo bom, né, Maria? Essa liberdade de escrever poema, estar livre, escrever o que pensa, não ter, às vezes, ter que se preocupar tanto com a forma, a estrutura, né? Você expressa aquilo. Acho isso fantástico. O que você acha, Maria? O que você acha? Em que o pensamento flui naturalmente, as suas ideias vão dando origem a cada verso, cada poema, a cada coisa que você se emociona, a cada coisa que você se identifica. Quando você escreve, e fica uma coisa muito bonita. É verdade. É verdade. E o Flávio Vidigal pergunta aqui para o nosso Elísio. Elísio, qual as referências literárias ou filosóficas que despertou o seu interesse pela linguagem? Quais são? O primeiro livro que eu li e me despertou o interesse foi o livro de um escritor libanês, Khalil Gibran, O Profeta, que tem uma linguagem bem quase bíblica, poética, e aquilo aí me despertou. Hoje a minha referência literária principal é a Bíblia, que é o livro mais lido, mais vendido da história. E segundo, esse de Khalil Gibran. E gosto de poetas como Fernando Pessoa, Adélia Prado. Gosto de Manuel de Barros, que tem uma linguagem bem quase infantil, né? Manuel de Barros é muito bom também. Essa referência aí que eu me baseio. Interessante. Vamos depois pegar também essas referências. Quem sabe vai nos motivar também a ser como o Elísio. Elísio, talvez vai ser interessante, né? Poder mergulhar também naquilo que você já mergulhou e sentiu o prazer e o influenciou, né? Agora, onde é que você busca assim, inspiração para escrever, né?
Ou onde é que você busca, assim, na sua rotina, experiências pessoais, naquilo que você observa no mundo, no dia a dia? Onde é que o Elísio busca, geralmente, É uma inspiração? mistura de tudo, né? É uma mistura do dia a dia, das suas angústias, das suas esperanças, desesperanças, referências literárias, referências musicais, filmes. O cinema também é muito bom para escrever cinema. Quem escreve romance, o cinema é muito bom, ajuda muito. E Uau. aí, sempre que eu vejo alguma reflexão interessante num filme, numa música, ou na observação do cotidiano, baixa aquela inspiração e a gente escreve. Depende, né? Nem sempre tem inspiração. Às vezes eu passo meses sem escrever nada. Oh, Mas sempre tô lendo. você Lendo está para lendo. não. É. Será que tens tido alguns bloqueios, assim? Bloqueios mentais? Às vezes é falta de tempo também. Ok, Aí nem sempre dá para escrever, mas ler eu sempre leio. muito bom. Maria, do seu lado, quando você escreve, já alguma vez sentiste assim um bloqueio, sem inspiração? Já, já. Muitas das vezes já senti, é isso que eu disse. Quem escreve poema, melhor assistir filme. O cinema é mais recomendado para esses aspectos. É claro que, de Ok, alguma forma, todos nós nos sentimos que chega um momento em que nós não conseguimos pensar, em que nós não conseguimos nos concentrar naquilo que é escrita no exato momento. Mas, se der aquele entusiasmo, aquela motivação, a gente vai com tudo. é verdade, é verdade. Olha, a Cristiana Pedrosa diz boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiana. É um prazer tê-la conosco. Hoje a casa está a aumentar, né? O pessoal está a chegar. E a Cristiane diz também que poesia é fantástica, é maravilhosa. É, de fato, concordamos todos. Concordamos. Olha, o que é que nos diz a Rosa, Maria? Boa noite, pessoal. Aprendendo muito. Boa, Rosa. Boa noite. Boa noite. É. A Rosa está também em Angola e é também uma das moderadoras deste programa, né? É uma das nossas queridas da casa. Agora, assim uma pergunta um pouco fora do comum, Elício. Diga-nos, sabemos que você é servidor público, né? Também escritor. Sim. Como é que você concilia assim? Como é que você faz conciliação desta linha? Ser servidor público, ser escritor? Como é que você organiza o seu tempo para escrever? Na verdade, ser servidor público é uma vantagem, né? Porque sobra mais tempo. Okay. Quem é escritor, eu até aconselho a fazer um concurso público, você vai ter mais tempo para escrever e para ler. Porque na iniciativa privada você trabalha demais, né? Não tem como você parar, pensar, ler, escrever, é complicado. Não tem O serviço como, público né? tem essas vantagens aí. Sobra mais tempo. Olha que eu pensava que era só em Angola, né, Maria? Porque aqui em Angola o servidor público, né, os serviços públicos têm mais tempo, mas agora o privado aperta mais. Aperta mais. Aqui também. Aí também. Agora, como é que você se sente? Você sente que há algo em comum entre o servidor público e escrever para o público? Há alguma ligação nisto? Uma vez que você, né, lida com o público e também escreve para o público, acho que isso tem algum ponto em comum? Tem porque o escritor ele é um servidor do público também, né? Do público que ele escreve. Okay. Geralmente o escritor ele tem um público-alvo, né? Uhum. Então, para aquele público-alvo, ele é um servo, está servindo aquele público para transmitir a eles um bom trabalho. Tem alguma ligação, sim. Boa. Agora, falando um pouco assim, o Elísio já esteve em Angola? Já esteve na África? Um país assim da África? Não. Infelizmente, não. Um país assim da África que você está assim, muito sonante no teu ouvido e que talvez te desperte alguma curiosidade?
Bom, pelos escritores que eu tenho conhecido, Angola eu gostaria de conhecer. Angola. Tem muitos escritores, muitos poetas. É isso. Então nós vamos convidá-lo um dia para vir para aqui, Elício. Vai ser um Quem prazer sabe? poder... Olha, poder estar aqui conosco, né? E ver uma das maravilhas que temos também aqui, né? E isso vai ser bom. Vai ser muito bom. Não é, Maria? Certo, Vamos ensinar um pouco aqui o Elício, uma das línguas muito faladas aqui, que é o quimbundo, que faz parte das línguas nacionais. Certo. Isso. Por exemplo, vamos já aqui dar uma palavra para que quando o Elício vir para aqui, pelo menos já tem alguma, né? Monami, Elício. Certo. Monami significa o quê? Monami é bebê, criança. Monami. Monami. Mushima, coração. Mushima. Isso, Mushima. Interessante. Isso. É bem prático, né? É muito interessante. Agora, olhando assim um pouco para... já falamos muito também sobre alguns autores e escritores que lhe influenciaram. Qual é o autor ou a obra que mais marcou a sua trajetória como leitor e tem influenciado muito a sua escrita? Tem várias, né? Mas a mais importante é a Bíblia, principalmente a parte das parábolas de Jesus. E o Profeta, de Khalil Gibran. Não sei se vocês já leram, eu indico esse livro. Ainda pelo menos não li, mas estou curioso para ler. É um best-seller, né? Uau! E tem vários outros. Jorge Amado é bom também. Graciliano Ramos, da literatura brasileira. Tem Saramago também. Alguns livros dele, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira. É um bom livro. Tem várias influências. Uau! Que bom! Há uma pergunta aqui do nosso CEO para o Elício. Você já publicou em revistas literárias e lançou alguns livros. Como foi a recepção do público e da crítica? A recepção foi boa. Quem leu gostou. Agora é aquela coisa, a gente não tem aquela expansão, né, dos textos como gostaria, né? O escritor realmente reconhecido, ele é comentado, ele é tema de vestibulares, etc., né? Os grandes escritores. Mas as pessoas que leram gostaram. Estou galgando ainda, quem sabe um dia chegar lá, não sei, né? Em vida ou depois da vida, não sei. Quem sabe. Bom, muito bom. Maria. Sim. Mais detalhes aqui sobre esta questão, né, da recepção do público. Acho que até certo ponto influencia na atitude do escritor, na sua opinião. Influencia sim. O segredo é sabermos nos posicionar. É isso que ele já disse. Se nós levarmos muito por quem lê e quem não lê, a gente deixará de escrever por amor. Quando se escreve por amor, não importam as críticas, porque a gente faz aquilo que nós amamos. Tanto é que o escritor, dificilmente ele é só escritor. Ele é escritor e tem a profissão dele, né? Porque se você é só escritor, complicado, vai passar dificuldade. Então o escritor tem a profissão dele, escreve porque gosta mesmo, por prazer. Para transmitir ideias, reflexões, etc. Eu gostei dessa, que o escritor não é só escritor, né? Escritor é professor, escritor é advogado, escritor é engenheiro, e aí sim vai. É médico também. Certo. Ok. Aqui a Cristiana diz, né, que a Bíblia é uma inspiração tremenda, com certeza. Qual é uma das parábolas assim que você mais gosta, mais aprecia na Bíblia, Elício? A do Bom Samaritano, para mim, é sensacional.
É uma lição para os religiosos e não religiosos. Do bom samaritano, com certeza. Tem várias, dá para escrever um livro inteiro só sobre aquela parábola ali. E olha que essa parábola do bom samaritano mostra-nos um pouco, ensina-nos um pouco assim sobre a misericórdia, né? Como nós devemos usar a misericórdia em ação. Eu acho que eu estou bem lembrado porque aquilo mostra, né, Elísio, que é fazer o bem, não, quer dizer, sem esperar nada em troca. Sem esperarmos nada em troca. Começa pelo título, né? Porque samaritano já era um termo pejorativo na época, né? Para o judeu. Então Jesus já começa cutucando no início, já em tratar o protagonista pelo samaritano, né? Que era alguém que os judeus tinham aversão. E colocou ele como alguém protagonista que fez o bem. E os judeus como religiosos que fizeram o contrário. Então já é uma provocação para os religiosos da época, né? Os perigos de ser muito religioso e esquecer a misericórdia, que é a principal. Aí tá a questão, né? Aí está a questão. A Cristiane fala mais, Maria. Os artistas deveriam ser mais reconhecidos no Brasil. Olha. Deste ano. E eu acredito que a Cristiane Pedrosa deve estar mesmo no Brasil, né? Ela assim, o que você acha, Elísio? Achas que devia ter mais reconhecimento? Porque nós temos muitos escritores novos, né? Achas que devia se implementar mais formas de reconhecermos esses escritores? Com certeza, incentivos culturais, né? Por parte do governo. Geralmente esses incentivos financeiros vão mais para os artistas consagrados, né? E os iniciantes continuam batendo a cabeça aí. Mas outra questão também que influencia no reconhecimento é um trabalho que nós temos que fazer, que é aumentar o número de leitores. Porque quanto mais leitores, mais vamos conseguir vender os livros, né? E aí vão ter algum reconhecimento. Eu não sei em Angola aí, mas no Brasil o número de leitores não é tão grande assim. Eu acho que tem mais escritores do que leitores. Opa! Esse é o problema aqui. Aqui estamos quase no mesmo nível. Muita gente escrevendo e pouca gente lendo. Aí é complicado. É verdade. E olha que às vezes a preguiça mental chega a ser tanta que as pessoas querem mais um resumo do livro. Já não querem mais se envolver, porque a leitura leva-nos à imaginação, mas as pessoas quase que não dão atenção a estes detalhes. Olha, o Flávio Vidigal Guimarães diz aqui, expressa aqui, parabéns ao escritor Elísio Santos, ao Pedro Dias e a Maria Marcelino pela condução da conversa na live. Muito obrigado, Flávio. Obrigado. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui, né? A Maria Angélica faz uma pergunta, Elísio. Como foi a experiência de se ver publicado pela primeira vez? Como é que você se sentiu? Na época foi muito empolgante. Eu publiquei meu primeiro livro, foi de poesias, né? Foi 2012, pela editora Garcia Edizioni, uma editora italiana, que nem existe mais. Opa! Eu consegui vender um número razoável de livros, fiquei bem empolgado. Mas depois o negócio deu uma queda aí e me desanimou. Opa! Eu ainda acho que se não houvesse essas quedas, a gente não teria forças para se reerguer. Porque são essas quedas que nos fazem pensar se a gente quer continuar ou não. Essas quedas nos mostram o que é que a gente realmente quer. Será que vale a pena continuar? Será que vamos progredir ou retrair? Acredito que essas quedas foram de surgimento de ideias, pensamentos que foram te dando força, e é claro que continuaste escrevendo até os dias de hoje, porque se nós não tivéssemos desafio, a gente não teria forças para continuar a escrever. É verdade. Verdade. E é isso que te tornou mais resiliente, né, Elísio? Na verdade, eu acredito que qualquer vocação artística, a pessoa nasce assim. Quem é poeta, nasce poeta. Okay. Ele pode não ganhar nada escrevendo, mas ele vai continuar escrevendo até o fim, porque ele gosta daquilo, nasceu com aquele dom. Uau.
Às vezes só precisa ser descoberto, né? É verdade. Alguns são descobertos décadas depois de morto, né? Acontece também. Ok. Bom. Já falaste-nos um pouco aqui que, às vezes, quando tens um bloqueio criativo, você procura formas por meio de música, filmes, que ajuda a lidar com isto, né? Mas agora, assim, tem algum ritual ou técnica que costuma funcionar consigo, além destes, para que você possa voltar a escrever? Antes de escrever, que eu quero escrever alguma coisa, eu sempre leio antes. Leio poemas, leio algum conto, um bom conto. Aí aquilo ali vai me dando uma inspiração. Ler outros autores ajuda, né? A inspirar. Olha, bela dica, Maria. Ler outros autores ajuda. E acho isso muito bonito. Ajuda, né? Agora, o que mais mudou, assim, na sua visão de mundo desde que começaste a escrever profissionalmente, né? O que você acha que mais mudou? Eu não me considero profissional, me considero amador, porque profissional é quem tem não sei, assim, um destaque literário maior. Uhum. Eu publico e tudo, mas eu não me considero profissional, não. Mas, pelo menos consegui publicar, né? Já é um desafio superado. Aí agora falta Seria até bom um tema de outro podcast, um questionamento acerca dos prêmios literários. Okay. Se são necessários para dar reconhecimento ao escritor ou não. Okay. É uma discussão aí, né? Mas eu ainda busco alcançar mais reconhecimento. Uhum. Agora, se é um prêmio literário ou não sei. Mas o ideal é ter mais leitores, isso que é o certo. Tem muitos prêmios, sim? Não, pelo contrário. Consegui ser semifinalista de um, ganhei uns 2 pequenos prêmios literários, depois não ganhei mais nada. Aí eu dei uma parada Porque para acompanhar os concursos literários, você tem que estar sempre olhando os editais, se inscrever, alguns cobram uma taxa, né? E aí no dia a dia, na correria, fui desanimando, dei uma parada. Ok. Os prêmios literários. Ok. Mas hoje, assim, qual é a sua opinião sobre o cenário literário atual no Brasil? Achas que há espaços para os novos autores? Hoje é mais fácil publicar. Antigamente era bem difícil, né? Porque só tinham poucas editoras e para publicar você tinha que ter alguém que te indicasse para a editora publicar, era mais difícil. Hoje em dia, com a tecnologia é mais fácil. A pessoa pode publicar com a editora ou de forma independente. Sempre tem um caminho para publicar. É mais fácil. Agora, o mais difícil é conseguir leitores. Esse é o desafio. Pessoas que realmente leiam sua obra a sério, façam críticas positivas ou negativas, tanto faz. Toda crítica é bem-vinda, né? As negativas ajudam o escritor a melhorar também. São boas também, em certo sentido. Certo. Mas o que importa é que as pessoas leiam. Esse é o desafio. Desafio, com certeza. Quem publicar e ninguém lê, não adianta. É verdade. É verdade. Mas, e olha, Maria, fala. Intervindo aqui algo sobre o que Elício disse. É que se a gente não tivesse críticas negativas, nós não tomaríamos um rumo para um caminho certeiro. Porque toda crítica vem para nos ajudar a orientar o nosso caminho. Porque se fosse só elogio, a gente estaria errando também uma solução. Obrigado. Com certeza, né? A crítica, quando chega no momento certo. E olha, Lício, nós temos uma editora, um projeto chamado Resumindo a Obra, né? Resumindo o livro de. Então, por um certo período, nós pegamos o livro de um autor, da editora, e colocamos lá na banca. Então, o pessoal todo tem o tempo para ler essa obra e dar o seu feedback, positivo ou negativo, sobre a obra, sobre o autor, sobre a sua escrita.
Isso é bom. E é uma forma, assim, de motivar, né, o autor a melhorar os seus escritos. Agora, como é que foi a sua experiência de publicar o seu primeiro livro? Já que já publicou 2, né? Achas que tiveste apoio editorial ou foi uma jornada assim independente? Tive algum apoio, mas deixa a desejar ainda. Porque, na verdade, bom, na minha opinião, né, as editoras, na grande maioria, elas visam mais o lucro. Até porque a editora é uma empresa, né? Ela tem que ter lucro para se manter. Então, ela não visa a arte, ela visa o lucro. E se a arte for lucrativa, eles valorizam. Se não for, não valorizam. O problema é esse. O escritor ele busca primeiro a arte. E o dinheiro é consequência. A editora é o contrário. Né? Então, um autor iniciante tem muita dificuldade. Ele tem que pagar caro para ser publicado, para conseguir divulgação. Tem que ter muito dinheiro. Exato. Esse é um entrave aí para o apoio aos novos escritores. Achas que pode acontecer de uma editora rejeitar uma obra, talvez porque tem nas suas políticas um ponto de vista diferenciado, e esta obra fazer sucesso em uma outra editora? Sim. Okay. Já aconteceu comigo eu enviar textos para seleção em umas revistas ser rejeitado, em outras revistas ser publicado, porque cada editora tem seu perfil literário, né? E hoje em dia está muito forte a questão do perfil ideológico. Okay. Se alinha à ideologia da editora, eles publicam. Se não, não publicam. Mas não por causa da qualidade, por causa do alinhamento de pensamento, né? Certo. Alinhamento político, ideológico e tal. Então, quem enviar para uma editora e for rejeitado, não se preocupe. Continue enviando para outras que uma hora vai conseguir. Isso. O Flávio fala mais, né? Para nós. Maria. Ler ajuda muito a nos alimentar, renovar a nossa visão do mundo. Isso. E a Cristiane também, né? Acredito que é um dom, com certeza. Concordamos aqui com o Lício, né? É um dom, sim. É um dom. E o Flávio Vidigal diz ainda, né? Verdade, as observações e as críticas são elementos fundamentais para ajudar em nossa reflexão, em nosso trabalho literário. Nos ajudam, né? As críticas têm esse papel fundamental. Agora, Elísio, diga-nos, por favor, você pretende continuar assim a escrever múltiplos gêneros ou deseja assim se especializar em algum estilo literário único que vai o caracterizar? Para ele escrever, ficar sempre entre a prosa e a poesia. A prosa tem gêneros mais longos, como o romance, tem mais curtos, como o conto, a novela. Aí depende do meu contexto de vida, né? Se eu estiver animado para escrever algo mais longo, aí eu vou me dedicar ao romance, que vai demorar aí, no mínimo 1 ano para terminar. Se eu tiver a fim de escrever algo mais curto, escrevo contos ou uma novela que tem no máximo aí 100 páginas, 80 páginas. E a poesia é sempre, né? Sempre que bate a ideia, a gente vai escrevendo aí. Pretendo sempre estar nessas vertentes aí. Prosa e poesia. Ok. Olha, o nosso CEO, o Alcibiades Júnior, diz aqui que a obra A Cabana, ela foi rejeitada, mas depois de uma oportunidade foi só sucesso e virou filme. Verdade. Então aqui, mais uma vez, ao invés de a nossa obra ela é rejeitada porque alguém tem uma ideologia, uma visão diferenciada, não necessariamente significa que em outras paradas ela não será bem recebida, né? Então, o bom de hoje é que a imprensa, a mídia, ela é descentralizada, né? Cada qual tem seu nicho e consegue seu espaço. Com certeza. Antigamente ela é mais complicada. Com certeza. Tens, assim, algum tema que você acha que
ainda não exploraste, mas tem vontade de abordar no futuro? Eu tenho vontade de escrever um livro como material didático para escolas. É um projeto futuro aí. Eu estou estudando história, né? Escrever um livro didático na área de história, é um projeto que eu tenho aí para o futuro. E você, Maria? Eu gostaria de escrever poesia, uma vez que o meu corpo está mais virado para contos, então seria de experimentar poesia. Ok. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. E como é que os seus leitores, Elício, como é que os seus leitores reagem às suas obras? Já alguma vez tivesse assim, um feedback de alguém que leu as tuas obras e deu assim um feedback para você? Teve alguma reação assim que te marcou de forma especial de todos aqueles que já fizeram uma observação sobre as tuas obras? Já tive e tenho até hoje, né? Na internet mesmo, as pessoas, alguns mandam mensagem, diz que gostou, tem uma parte ali que ele não entendeu, eu vou e explico. Outra parte, mas se fosse aqui eu tiraria aquela parte, mudaria, faria assim, assado e tal. Ok. É interessante. Geralmente a poesia é muito subjetiva, né? Tem pessoas que não entendem, aí vem no privado e pergunta, a gente vai e explica o que significa. Esse é o lado da poesia, né, Maria? Cada um chega e interpreta do seu jeito. É como se fosse um quadro, né? Um quadro pintado. Às vezes, uma linha... Eu, às vezes, não entendo muito. O pintor faz uma linha, ele tem uma visão de que aquilo vai transmitir uma informação, mas eu que estou a ver, às vezes, não estou a ver nada. Eu estou a ver simplesmente... Às vezes você só está até a linha, mas o autor tem ideia de que a gente vai entender. Exato, exato. E é mais ou menos isso aí que o Elício falou, né? Às vezes as pessoas vão ler e vão querer que se acrescente alguma coisa. Às vezes vão querer entender que não, o fim não pode ser aqui. Acho que essa história continua, mas na visão do autor é mesmo só isso. É mesmo só isso. Eu estava lendo ontem comecei a ler o livro de Rubem Alves, ele fala sobre uma história que ele criou infantil. Okay. Ele criou para a filha dele de 4 anos, que ele ia viajar, ia passar muito tempo fora. Aí ele escreveu uma história do pássaro encantado e da menina, a menina que tinha um pássaro encantado. E aí o pássaro encantado ele sempre viajava e voltava, e aí uma vez ele ia viajar e a menina falou para ele não viajar. E aí o pássaro mesmo disse que ele precisava viajar porque o encantamento dele estava na saudade. Só que teve uma vez que quando o pássaro voltou, a menina teve uma ideia, que era prender esse pássaro, para ele nunca mais ficar longe dela. Uau! E aí prendeu o pássaro numa gaiola de prata, muito linda. Mas aí o pássaro ficou sem poder viajar, perdeu as cores das penas, perdeu o encantamento e perdeu o amor pela menina. E aí ele escreveu essa história para a filha dele, para você ver como as interpretações são diversas, né? Aí, quando ele foi saber, aquela história estava sendo usada para terapia de casais. Porque entendiam que o pássaro encantado e a menina estavam falando sobre maridos que querem engaiolar esposas e esposas que querem engaiolar maridos. Aí foi usado para terapeutas a história. E depois ele soube que essa mesma história estava sendo usada por pessoas que entendiam que o pássaro encantado era Deus. Ele falou, que a história sua do pássaro encantado é muito interessante, falar sobre Deus. Ele, Deus? Por quê? O pássaro encantado não é Deus que as religiões tentam engaiolar? Aí para você ver as interpretações diversas, né? Ele escreveu com um propósito, ele teve várias interpretações. É verdade, é verdade. É verdade. Bem, olha, a nossa poetisa, ou seja, a poetisa Fran Farias, a nossa CEO, a nossa cofundadora. Boa tarde. Diz boa tarde a todos. Boa tarde. Fran, é um prazer tê-la conectada aqui conosco. Elício, estamos terminando. Que conselho você daria
a quem deseja começar a escrever, mas tem medo de não ser lido ou compreendido? Faça com amor, escreva com amor. Escreva só se tiver algo a dizer. Não escreva por escrever, nem buscando fama, dinheiro, reconhecimento. Isso aí é ilusão. Ainda mais na literatura, a gente sabe disso, né? Escreva com amor e com propósito de transmitir algo. E aí, com certeza, vai ter algum resultado. Alguém vai ler, vai se identificar, vai influenciar a vida de alguém positivamente, com certeza. Perfeito. Por fim, qual é o legado que você gostaria de deixar como escritor? O legado do pensamento, da importância do pensamento crítico, da importância da reflexão, da importância de não fazer parte do rebanho, assim, no sentido de massificação, né? Que as pessoas, a maioria, seguem a maioria, cada pessoa. Se a maioria diz que é bom aquilo, todo mundo diz que é bom. Então, pense por si próprio. É isso que eu quero deixar, esse legado. O pensamento individual, a consciência individual, independente da maioria. Uau. Interessante. Assim, contatos, onde é que as pessoas podem encontrar os seus escritos, redes sociais? Tem meu Facebook, né? Tem o Instagram, @Elício Nascimento 43, Instagram. E tem um livro à venda na editora Ópera Editorial, e um à venda na Caravana. É uma editora portuguesa, Caravana Editorial. Quem quiser adquirir vai estar ajudando o escritor, né? É uma forma de animar o escritor. Com certeza que sim. Olha, o nosso CEO diz, bela live, parabéns. Parabéns também para o Elício, né? Estar aqui conosco, a Maria. Agradeço a oportunidade e espero aí publicar um livro com vocês aí, pela Editora Esperança. Com certeza. Que isso vai ser uma realidade. A Maria Angélica diz parabéns pela entrevista e também pela sua trajetória, né? Isto é algo interessante. Obrigado. Nossa Cristiano ainda diz também, parabéns a todos vocês. Sim, estamos todos de parabéns, Cristiano. Obrigado por estar conectada conosco, né? E, por fim, a nossa poetisa diz também, belíssima live, parabéns a todos. Eu que agradeço. Esse vídeo for publicado depois, Elício, mais pessoas vão indo comentando. Vai ficar gravada onde essa live? Sim, a live está sempre gravada e também disponibilizada nas nossas plataformas digitais. O pessoal vai lendo, ou seja, vai assistindo e também vai comentando e fazendo questionamento. Sinta-se à vontade para poder dar aí o seu feedback, né? Que depois a gente passa ali as nossas outras redes sociais para si também. O trabalho dessa editora está sendo muito bom. O espaço é muito melhor do que várias editoras aí que eu já participei. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Nós, aqui na palavra do CEO, o senhor Alcibiades Júnior, procuramos sempre entregar o melhor para os nossos queridos escritores e autores também. Maria, considerações finais. Só agradecer pela presença aqui do nosso participante. Com certeza aqui aprendemos muito. Tivemos muitos pontos de referência a retirar. Quando estivermos a escrever algumas coisas, devemos também ler as obras dos outros atores. É claro que isso ficou muito explícito em nossa mente. E a todos que assistiram à live, nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram conectados conosco, de tarde no Brasil e em Angola, em uma boa noite. Elício, não esqueceste a palavra. Mushima. Estamos a falar do coração. Mushima. Exato. Vamos desejar aqui um Mushi coração para todos vocês. Mushima. Isso, Mushima. Monami. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Esperemos estar consigo em outros projetos da editora, como Café Amor da Esperança. E para nós sempre será um prazer.
Muito obrigado a todos que estiveram conectados conosco. Este foi o nosso e vosso programa, A Obra e o Autor. Boa noite, companheiros. Estamos juntos. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado.